Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 14 de abril de 2011, quinta-feira. O verbete é um 1899, 5 páginas, 39 elogios e 8 máximas. O tema é labilidade parapsíquica. A especialidade é parapercepciologia. Quem redigiu esse verbete tão sério é a professora Lilian, que está ali sentada na poltrona das restes, junto com ela o eminente fiel escudeiro, o Everaldo. Agora, eu a vi lá na epígrafe, e a hora que eu a vi, eu fiz... Sabe que ela está toda arrumada para aparecer aqui. Negócio impressionante. Agora, definologia. A labilidade parapsíquica é a condição da consciência sensitiva, homem ou mulher, a qual realiza inconscientemente a captação de informações parapsíquicas sem filhos, conectando-se tanto a padrões baratrosféricos quanto a fluxos de amparabilidade, sem distinção, ocasionando oscilação na automanifestação devido à falta de autodiscernimento e defesa energética. O holopenseiro pessoal de imaturidade parapsíquica, a falta de autoconhecimento holossomático, a ausência do recolhimento íntimo e da autorreflexão, a não identificação do autodiagnóstico dos recursos parapsíquicos próprios, o mau uso dos recursos parapsíquicos, a autodesorganização mental e emocional, a falta de higiene consciencial, a conquista da condição de mini-peça do maxi-mecanismo interassistencial, as práticas diárias da TENEPS, o conjunto de paratécnicas aplicadas às captações parapsíquicas em bases intelectuais interassistenciais, a necessidade teática da autoconscienciometrologia parapsíquica. Agora, na argumentologia, nós temos a tabela com 10 paralelos práticos entre as condições promotoras da labilidade parapsíquica vinculada aos padrões de assedialidade e fluxo de amparabilidade. Na terapeuticologia tem as 4 ferramentas conscienciológicas que propiciam a reeducação pensênica, emocional e parapsíquica, com o intuito de superar a labilidade parapsíquica. Então ela colocou autoconsciência-terapia, autoconscienciometria, heteroconsciência-terapia e heteroconscienciometria. Na remissiologia de 15 itens nós destacamos acriticismo, antiparapsiquismo, autoassédio, megapatologia intraconsciencial e parapercepciologia patológica. Agora, a frase enfática. A labilidade parapsíquica é a condição autoimposta pela própria consciência incauta, inexperiente, incipiente e refém da permissividade e submissão dos auto- e hetero-assédios interconscienciais. Você admite a possibilidade de possuir labilidade parapsíquica? Qual o grau das oscilações pessoais e fragilidades pessoais quanto ao parapsiquismo? Agora, pergunta. Como poderíamos entender Deus pela ótica da conscienciologia? Os serenões já lhe disseram algo sobre isso? Não, eles se não incomodam, por isso que nós chamamos de primo pensênico. Eles acham que isso aí é uma coisa para o futuro, que não interessa qual é a causa primária ou a inteligência maior, suprema do processo do cósmos. De modo cedo, não se interessa por isso, nós também achamos que é uma besteira, perda de tempo. Agora, para você, selecionei alguns itens do detalhismo, página 42, que saltaram aos meus olhos e que gostaria, se possível, fossem aprofundados. Principiologia, o princípio da autodefesa cosmoética. Tá. Então, esse princípio, eu vejo que é a base para evitar, digamos assim, a labilidade parapsíquica. Porque a pessoa lábil parapsiquicamente, ela tem uma dificuldade ou ela não realiza a questão da defesa energética pessoal.
Então, esse princípio ele vem corroborar, no sentido de é necessário a gente saber fazer a defesa cosmoética, né? Então, tem muitos ambientes que são patológicos, em que a gente tem que atuar, em muitos casos, e para isso é necessário a gente fazer essa defesa energética. Então, aí esse princípio, esse é o objetivo principal, né, desse princípio de autodefesa cosmoética. Mas um ponto que é importante lembrar que, atualmente, né, o mundo ele é mais hospital do que escola. Então, é necessário, né, principalmente os intermissivistas, e assim dizendo, ter essa questão da autodefesa, através do estado vibracional profilático, encapsulamento energético, para otimizar a questão da assistência interconsciencial. Agora, na tecnologia, a técnica da lexicoterapia. Essa técnica eu utilizei, na verdade, esse verbete, labilidade parapsíquica, eu escrevi um artigo, porque eu tive, né, essa questão dessa patologia e venho superando. E uma das técnicas que eu utilizei para superar foi a questão da lexicoterapia, ou seja, primeiramente eu levantei todos os meus trafares, eu coloquei, aprofundei mais a minha autopesquisa, e nisso, trazendo os traços em si que estavam me dificultando, eu levei para o dicionário para aprofundar ainda mais. Então, é necessário a gente entender o que a gente tem de fato. Então, se eu falar assim, eu tenho autocracia, mas se você não entende o termo em si, não adianta nada. Então, para isso, eu procurei nos dicionários aprofundar o que seria esse traço, esse trafar, e também comecei a visualizar o contrário, né? A antonímia desse traço, desse trafar, para eu tentar alcançar ao máximo um trafó, né, adequado a esse trafar. Então, essa técnica também tem você vai ver na bibliografia, na referência, né, bibliográfica, tem um artigo do Alexandre Mello, que ele fala, assim, passo a passo, o que seria a lexicoterapia, que é um autodesassédio mental somático. Bem interessante esse artigo. Outro é no binomiologia. O binômio evocação-atração. Aqui a questão de todo pensamento que você tem, independente da qualidade, ele vai evocar algo, né? Então, ele traz uma evocação. E isso faz, consequentemente, uma atração. Então, sendo ele positivo ou não, é a lei da ação e reação. O que você pensa tem uma consequência em si. Então, na questão da labilidade, é muito importante. Então, a pessoa que ela é instável pensenicamente, ela atrai questões ou consequências para ela também instáveis e patológicas. Então, esse binômio, ele condiz a isso. Também é o contrário, né? Se você tem um pensamento mais otimizado, harmônico, saudável, também vai atrair coisas tem uma consequência mais positiva, digamos assim. Na binomiologia, o binômio energosfera pessoal, ressaca energética. Tá. Aqui a pontuação a questão dos cuidados que a gente tem que ter, né? Então, todos nós temos a questão da nossa psicosfera, energosfera, porém, se a gente não trabalha a questão da mobilização das energias, o estado vibracional profilático, questão do encapsulamento que é necessário, né? A pessoa acaba tendo ressacas energéticas. Então, isso é muito comum no dia a dia, no nosso trabalho, né? Você tem contato com a pessoa e, de repente, você sai mal, né? E não sabe nem ao certo o que aconteceu. Então, isso traz uma ressaca. É isso que eu quero destacar. Eu tenho um exemplo pessoal. Então, como fisioterapeuta, eu atuei no lar dos idosos. Então, era muito interessante que era um ambiente não muito otimizado para esses idosos, né? Com várias dificuldades em si nesse ambiente. E eu trabalhava na base da assistência, eu tinha que fazer um condicionamento somático, digamos assim, né, nesses idosos. Então, era muito toque, era muita aproximação. E nisso tinha o quê? A assimilação energética, né? E eu comecei a notar que, pela minha dificuldade de desassimilar as energias, eu acabava assimilando além da conta e pegando esses sintomas e sinais que eram de consciência ou da própria pessoa que eu estava tratando. E isso me dava uma ressaca energética, ou seja,
eu saía com exaustão, com sonolência abrupta, e isso fazendo uma pesquisa minuciosa, assim, digamos assim, nesse dia eu sabia que eu dormi bem, que eu comi bem, que eu tive todas as atividades coincidiam, estavam harmônicas, né? Então eu tenho muitas anotações, então por isso que eu cheguei nesse diagnóstico, né? Da questão da ressaca energética. Então vale a pena a gente ponderar, ficar mais com os olhos abertos em relação a essas interações que a gente tem no nosso dia a dia. Binomiologia, o binômio encapsulamento-forma holopensênica. Aqui o destaque seria para essa forma holopensênica. Então tem ambientes que já têm uma propensão, uma forma holopensênica negativa. E quando você vai a esses ambientes, você sente repercussões energéticas parapsíquicas e até mesmo somáticas que coincidem com esse padrão energético. Então é necessário a gente saber fazer a questão do encapsulamento. Então a própria pessoa fazer com as suas próprias energias, através da sua vontade, fazer essa mobilização energética com que essa energia não saia para o ambiente, ela fica entre você, formando um casulo, digamos assim, energético, né? É o próprio encapsulamento, onde você vai nesse ambiente e você não vai ter uma influência, digamos assim, dessas energias para com você. Interaciologia, a interação fenomênica, conteúdo, forma. Você pode repetir, professor, fazendo favor? É interaciologia, a interação fenomênica, conteúdo, forma. Aqui a questão do parapsiquismo, né? Todo fenômeno parapsiquismo, ele tem uma forma e também tem um conteúdo. Muitas pessoas, elas só vão pela questão da forma do fenômeno em si. Ectoplasmia, ectoplastia, clarividência. Então o que eu vejo que o mais rico do fenômeno parapsíquico é a gente abstrair a questão do conteúdo que ele traz. Então não interessa se chegou uma concierge chinesa no ambiente, mas o que é a informação que ela traz para você. Então é interessante também colocar que se um fenômeno se faz para você, ou se você o produz, é porque há um conteúdo necessário para você interpretar. Então esse é o mais importante. E um dos fatores também aqui que eu destaco é para haver essa interpretação do conteúdo do fenômeno, é necessário o sensitivo, o parapsíquico, ter atributos cognitivos mais homeostáticos, para que ele faça essa interpretação mais correta possível. Se estiver exacerbado com emocionalismos ou com apriorismos em si, a nossa interpretação ela fica muito reduzida. E muitas vezes a gente não consegue tirar ou abstrair o conteúdo que é verídico desse parafato. Então é importante a gente trabalhar, né, como foi colocado aqui nesse verbete, né, a questão da conscienciometria, é tentar se conhecer ao máximo, né, tentar ver as questões dos seus pensamentos, as lacunas dos seus pensamentos, as distorções cognitivas que nós temos, para tentar arrumar o máximo isso, para que a gente caminhe mais para essa interpretação mais correta, essa cognição mais abrangente, saudável. Tenho 19 anos e sinto a necessidade de aplicar a técnica imobilidade física vígil, mas não possuo as condições necessárias para a aplicação. A parede tem que ser 100% branca, ou pode ser um azul claro, um amarelo bem fraquinho, e se colocar um pano branco ou alguma coisa assim. Também não tem poltrona. Uma cadeira de abrir forrada de travesseiro, será que não resolve o problema da circulação? E se eu aplicar a técnica deitado, olhando para o teto branco? Primeira coisa, deitado não funciona. Vai dar uma tendência para você dormir e você vai dar uma banana para a técnica. Deitado não. Agora a parede, você se ajeita, vê a cor que você tem. O problema é você fixar aquilo. Quanto menos chamariz você tenha no lugar, melhor. Então pode ser a cor que for, qualquer coisa, desde que não atraia demais a pessoa. Pode ser pano branco. Agora, uma cadeira que você fique confortável é necessário. Tem que ficar sentado, é o melhor. Não faça deitado, que é perda de tempo. Ele está querendo fazer um negocinho aqui. Não dá, viu? Negocinho aqui, ultimamente,
Não fazemos mais pechincha sobre as técnicas conscienciais. Não há mais pechincha. Acabou a fase da liquidação. Não é isso? Seio, acabou. Não tem mais. Tá certo? Quem é que está com o micrófono? Vamos ver aí a labilidade parapsíquica. Pode falar. A parapatologia, aqui na página 41, a penúltima e última linha da página 41, é um conjunto de paratécnicas aplicadas a captações parapsíquicas em bases intelectuais e interassistenciais. E aprofundar isso, por favor. Ok. Então, o que eu observo é que dentro da CCCI, né, existem inúmeras ferramentas para nós superarmos a questão da labilidade parapsíquica. E eu vejo que uma das mais importantes é a questão de trabalhar a questão da intelectualidade. Então, dentro dessa patologia, né, que é a labilidade parapsíquica, eu observo que a questão da ignorância ignorada, a questão da superficialidade da pessoa, a questão dos apriorismos, né, dessa pessoa, desse indivíduo, faz com que piore esse ciclo lábil dela. Então, no contraponto, né, se trabalhar a questão da retilinearidade pensênica, a questão assim, até mesmo de leitura, de entender mais a questão do que ela tem, a questão do parapsiquismo, a questão dos fenômenos, a questão da própria cognição. Então, esse trabalho do próprio aparelho psíquico, ela é necessário para a pessoa que tem essa sensibilidade ou essa labilidade. Então, aqui tem algumas técnicas, né, a própria, dentro da tecnologia, a questão da lexicoterapia, que foi falada. Então, ela é uma ferramenta de base intelectual. Outra questão que eu vejo, a escrita do verbete. Então, você aprofunda cada vez mais, né, o conteúdo em si que você está estudando. A questão do livro pessoal. A questão de... deixa eu pegar aqui. A questão da técnica da checagem pensênica, entre outras. Então, eu vejo que há necessidade de trabalhar os atributos do mental soma. Então, carregar mais a questão do PEN em vez só do EN, da energia. Então, ficou claro, Arlindo? Nessa tecnologia, eu ia até perguntar se já respondeu, mas essas técnicas, que lá está falando em paratécnica, mas aqui acho que há técnicas, muitas dessas técnicas são paratécnicas também, né? Porque quando mexe com o parapsiquismo, talvez, eu não sei, perguntando se ela vira paratécnica também. Eu vejo assim, Arlindo, que ela vira, de uma certa forma, ela vira uma paratécnica, porque ela vai mexer com a questão de vários construtos da pessoa, não só somáticos, cerebrais, mas também a questão do mental soma em si. Então, o mental soma já é um veículo mais avançado, já está, né, condizente a isso. E a questão que otimiza também projeções mais lúcidas. Então, você mexendo com o soma, naturalmente vai mexer com outros veículos de sua manifestação. Então, acaba aprimorando ou qualificando ainda mais esses outros atributos ou esses outros veículos, ao meu ver. Tá, ok, obrigado. Na fatologia, página 41, segunda linha. O autoassédio neurogênico. Isso eu já tinha grifado aqui, que eu tinha certeza. Mas volta aí, fala. Então, é outra pessoa. Olha, aqui é a Cris de Buenos Aires. Tá? Então, todo dia ela chama alguma coisa. Cris, então esse autoassédio neurogênico, ele advém do mau funcionamento do sistema nervoso. Tá? E pode ser por várias causas, vírus, bactérias, traumas, lesões. O que eu quero dar um exemplo do que eu quis dizer com isso é a questão da dor neurogênica. Tá? Então, a dor neurogênica é daquela pessoa que teve, por algum motivo, algum trauma, ela lesionou nervos periféricos do corpo e ela tem, durante todo o seu dia, dores insuportáveis. Isso é o relato de alguns pacientes, né? Então, são dores que não é uma dorzinha qualquer, são dores constantes,
com pico máximo, e não há, digamos assim, remédios ou analgésicos que amenizem esse quadro. Então ela acaba tomando morfina, tem até agora aparelhos, chips, né, que os cirurgiões utilizam para colocar no cérebro da pessoa, para diminuir o impulso nervoso, para diminuir a dor e assim por diante. Mas vamos ao essencial. A dor em si, ela não é causadora do autoassédio, mas ela pode causar ou gerar na pessoa o autoassédio. Então, um exemplo que eu posso dar da minha vivência, quando eu trabalhava com deficientes físicos ou traumatizados, né, paraplégicos e assim por diante, eles relatavam dores no corpo e isso trazia para eles consequências psicológicas muito graves. Então, eles se achavam, se vitimizavam, faziam um ciclo vicioso patológico de pensamento e começava a aprofundar cada vez mais nesse autoassédio. Então, uma coisa que era somática, fisiológica, acaba gerando aí um autoassédio na pessoa, podendo até mesmo levar ao suicídio. E tudo isso pode fazer, ocasiona uma labilidade emocional, que é uma instabilidade emocional, e também uma labilidade parapsíquica, porque a pessoa está confusa, transtornada. Então, tudo isso vai modificar aquele meio da pessoa. Então, é isso que eu quis colocar aqui como esse autoassédio neurogênico. Agora, na parafatologia, página 41, quinta linha. O conjunto de paratécnicas aplicadas às captações parapsíquicas em bases intelectuais e interassistenciais. Já foi comentada, né? Já, mas ela não estava aí, ela é de Buenos Aires, né? Claro. É nossa vizinha ali no fundo, mas não estava aí. Não, mas vamos lá. Então, esse conjunto de paratécnicas são técnicas que cada um de nós pode aplicar para diminuir ou superar a questão da labilidade parapsíquica. E a base dessas técnicas são os atributos mentais. Então, quanto mais você mexer com a atenção, concentração, com a sua cognição, com a questão da sua memória, com aumentar os seus dicionários cerebrais, né, analógico, sinonímico e assim por diante, todos esses atributos mentais vão auxiliar a pessoa a ter ou manter uma saúde energética, parapsíquica, mental-somática. Então, é esse o contexto que eu trouxe, né, para esse verbete. Para você, Cris, você pode olhar também na questão da tecnologia, né, que tem algumas técnicas, que é da lexicoterapia, checagem pensênica, e entre outras, em que vão atuar diretamente nessa questão mais mental-somática. Trabalho em uma universidade e fico preocupado de ver que a ciência das ciências não tem espaço na educação dos alunos. Nossa biblioteca não tem livros sobre conscienciologia. A resistência com esses assuntos é enorme. Sinto-me só e na contramão de todos. Gostaria pelo menos plantar a semente desse ambiente de educação para, quem sabe, colhermos frutos da conscienciologia daqui a algumas décadas. De que forma enfrentar tudo isso? Olha, a primeira coisa, você deve usar as técnicas que eu sempre usei. Primeiro, o princípio da descrença. Faça a sua experiência por você. Quanto mais você trabalhar e confirmar, os fenômenos e condições vão melhorar as bases da sua proex. Ao mesmo tempo, eu respeito todo mundo, mas mando também a minha asteca da banana technique para todo mundo. De modo que o processo, antes de mais nada, você tem que ter essa autonomia consciencial para estudar os problemas. Agora, tudo tem sua razão de ser e é com o tempo. As coisas têm que ir devagar. Não dá para massificar a ciência e a conscienciologia. Tem que ir devagar mesmo. De modo que vamos estudar, vamos trabalhar, fazer a nossa parte e chegar ao complexo, que é o completismo existencial da autoproex. Pensa nisso. Isso aí pode te ajudar muito. Outra coisa, onde está o seu artigo, o seu verbete e o seu livro? Estou esperando. Esse aqui escreve muito para nós. Ele tem 34 anos. É pessoa boa. Não é nada bobo. Isso aí é livre. Pode falar. Lilian, na fatologia, na quarta linha,
a não identificação do autodiagnóstico dos recursos parapsíquicos próprios. Pode aprofundar um pouco mais? E depois falar também do mau uso dos recursos parapsíquicos, que seria a seguinte. Ok. Então, a não identificação do autodiagnóstico dos recursos parapsíquicos próprios é a questão da superficialidade da consciência. Então, ela não sabe como é o modus operandi dela funcionar. E eu vejo assim que não é só na questão parapsíquica. Normalmente, ela não sabe como é o seu funcionamento, o seu temperamento, as suas reações, os seus comportamentos e assim por diante. É um reflexo, na verdade. Então, aqui eu estou enfatizando a importância da pessoa fazer a questão da conscienciometria, da autoconscienciometria, da questão de se entender melhor, né, de como é o seu funcionamento de fato, até mesmo de corpo, da sua fisiologia, do seu biorritmo, da questão das suas energias, da questão do seu parapsiquismo. Sem esse diagnóstico, a pessoa ela fica muito fragilizada ou muito permissiva com a questão do próprio parapsiquismo. Então, se ela não sabe como ela funciona, sempre quando ela assimila algo ao seu redor, ela nunca sabe se é dela ou se é do outro, ou de onde que veio, né? Então, é muito importante a pessoa começar a distinguir, discriminar o que é seu de fato e o que vem do meio, do ambiente, de consciência e assim por diante. Deu para esclarecer o primeiro ponto? Então, o segundo, você pode repetir o segundo, fazendo favor? O mau uso, isso, né? É o seguinte, né? O mau uso dos recursos parapsíquicos. Então, essa pessoa que ela já não se conhece, né? Que ela tem essa superficialidade, então muitas vezes ela acaba utilizando esses recursos parapsíquicos até de forma inconsciente, porém anticosmoética. Então, são vários casos, né, de médiums que utilizam desse trafora ou dessa qualidade parapsíquica para obter alguma informação ou até mesmo para se colocar, né, como uma personalidade, através da sua vaidade ou algo nesse sentido, né? Então ele está utilizando esses atributos parapsíquicos de uma forma incoerente ou antiassistencial. Então é bem comum, né, essa questão. Tem até alguns exemplos pessoais. Então eu fui recentemente para Curitiba e eu tive oportunidade de trabalhar com alguns médiums. Então, na verdade, eles que eram pessoas próximas, né, e eram médiums do kardecismo, né, atuavam mesmo, né, como médiums, e acabaram me procurando porque eles estavam com a questão da labilidade. E para mim foi muito rico essa experiência. Então, eles são totalmente assim, foi interessante que essas personalidades que me procuraram, o traço de temperamento ou personalidade que eu vi naquele momento, era de muito assim, arte, de muita emoção, muita vaidade com o que eles faziam, com a psicografia, com a psicofonia. Então, eles se sentiam a estrela. E quando eles não tinham esse fenômeno, eles fraudavam, literalmente, né? Então, tentavam de tudo para manter aquele mesmo status ou aquela mesma representatividade que eles tinham com o parapsiquismo. Então, a gente vê até mesmo em livros isso muito comum, a utilização ou mau uso desse recurso. Aqui em cima, no B. Ao B? Ok. Eu gostaria que você fizesse um parâmetro entre... Alô? Oi? Oi? Não. Oi? Fizesse um parâmetro entre na psinologia, o holopensene pessoal de imaturidade parapsíquica e o que você falou agora, o mau uso dos recursos parapsíquicos. Na verdade, o mau uso ele é advindo dessa imaturidade parapsíquica, né? Então, esses traços que eu comentei aqui, ao modo de exemplo, são também exemplos de imaturidade. Então, a pessoa que ela tem essa superficialidade, o não entendimento do seu modus operandi de funcionar, então ela é normalmente incauta, né? Ela é imatura quanto à sua própria manifestação, pelo próprio não saber como é a sua manifestação pessoal.
Então, eu vejo que é bem correlacionado essas duas temáticas, né? A questão da imaturidade e a questão de não utilizar adequadamente o parapsiquismo. Eu vejo que é uma ação e tem uma reação, né? Então, se você é imaturo, vai ter uma reação com isso. E, normalmente, essa má utilização desses recursos. Ok? Ok. Aproveitando aqui, na fobiologia, eu não sei se a palavra é essa mesmo, ou está faltando a letra C aqui na psiofobia ou é psicofobia? Você pode repetir aonde? Qual sessão? Na página 43, okay. Na fobiologia. Só um pouquinho. Qual é a fobia? A última. A última? Psiofobia? Sim. É assim mesmo, tá? É assim mesmo? O que quer dizer esse termo? É a fobia ou medo de evocar espíritos, ou medo da mediunidade. Ah, tá. E na feminologia, voluntária, né? Eu acho que está faltando um T aí. Na última linha. Também na página 43. Ok, obrigada. Ela falou esse último, qual que é, hein? Aonde? Voluntária. A última linha. Isso. Na feminologia, última linha, voluntária, está faltando o T. É isso mesmo. Mas qual que é Feminologia. A feminologia. A última linha é voluntária, está faltando. Agora, ó, eu quero dizer para vocês que na interdisciplinologia tem a autodiscernimentologia 2 vezes. Eu vou cortar o primeiro, que está faltando um S. Então, acorda 2 coisas ao mesmo tempo. A neologia, nós sabemos que ela está fora de ordem, vou pôr no lugar. E também na bibliografia, número 4, páginas, no número 4, está faltando S. Até agora foi o que a gente viu. Se alguém aí fez revisão, por favor, fale para nos ajudar. Eu vi no trimestral, é trimestrário, correto? É trimestral. Não, é trimestral, não é trimestrário. Nós estamos cortando isso, que não é o correto. Outra coisa, os novos verbetes, nós tivemos que cortar 12 trimestrário que estava. A gente está pondo só trimestral, que é o mais usado, é o mais correto. A gente está deixando tudo trimestral mesmo. É de intenção mesmo essa. Professor. Agora, para você, fatologia, página 41, final da primeira linha. As distorções da autopercepção holossomática. A professora Lilian pode falar sobre algumas destas distorções. Isso é a Nina Rosa para você. Tem umas aqui que falam todo dia, essa eu abro o jogo, porque senão ela vai cobrar depois. Sabe? Nina, então essas distorções da autopercepção, então a gente vê muito na questão da autoconscienciometria. Então, todos nós temos esquemas mentais, ou seja, pensamentos que não condizem com a realidade. Então, normalmente, por defesa do nosso próprio ego. Então, quem estuda muito isso, a questão da psicologia cognitiva, né? Esse é um termo da própria psicologia, distorções, né? E ela, aqui eu coloco muito bem assim, a pessoa que ela não aprofunda na autopesquisa, ou ela não vê esses gaps pensênicos dela, ou essas convicções errôneas dela, a respeito dela própria, ela acaba tendo essa distorção da sua autorrealidade. Então ela acaba acreditando que é uma coisa, mas não se manifesta dessa forma. Isso é um exemplo, né? E assim por diante. Essa distorção, ela acaba fazendo com que a interpretação da pessoa de qualquer fato ou conteúdo vivenciado por ela não seja mais verídico. Então ela sempre pega uma parte fragmentada dessa interpretação ou dessa vivência que tem, por causa desse esquema errôneo que ela possui. Um exemplo é a questão da autovitimização da pessoa. Então, a pessoa com esse traço de autovitimização. Então, normalmente, ela se enxerga sempre com foco mais pessimista.
Então é uma forma de distorção. Então ela não vê a qualidade, os atributos traforísticos dela. Então ela sempre tem um pé atrás. Então ela sempre se vê de uma forma menor, de uma forma com menosprezo, né, e assim por diante. E isso acaba com a questão da labilidade parapsíquica, né, correlacionando agora com a labilidade, ela é muito importante, porque a pessoa lábil, ela já é frágil, né, ela já está oscilando. E tem um grau imenso de insegurança, de medo, né? Então, normalmente tem essa distorção da autopercepção. Então, ela acaba interpretando os fatos e parafatos de uma forma negativa ou de uma forma distorcida, errônea, não trazendo o conteúdo realístico daquele parafato ou daquele fato. Não sei se ficou claro, Nina. Qualquer dúvida, pergunta de novo. Faço TENEPS há 8 meses e quero muito avançar nessa prática. Na TENEPS seria objetivo ousado, robusto, mas factível, avançar em 1 ou 2 anos? Olha, eu te dou os parabéns, se você é um cara Superman, venha, que a gente precisa de gente boa. Isso aí não é fácil. A gente já fala em 20 anos que é para liquidar com o assunto, porque o trabalho é diário. Agora, se você é Superman, é outra coisa. Tudo é possível. Bem-vindo, welcome to the club. O mérito, né, é do desempenho. Quanto melhor seja o desempenho da pessoa, melhor. O amparador vai ajudar mais, ele vai conseguir isso. Para dominar bem as energias, a média da pessoa demora 2 anos. Você saber como é que você é com isso. Energia consciencial é muito importante na TENEPS. De modo que, de qualquer maneira, é muito bom. Em vez de vir pessoa fazer negocinho, essas que querem fazer o máximo, o pós, o extra, isso aí é raro. Você é uma pessoa rara. Viu? Viva a TENEPS. O senhor realiza ainda TACOM, caso depare com pessoa muito necessitada? O meu chapa, toda semana. O senhor é a favor da pena de morte para crimes muito bárbaros? De modo algum. Sou contra tudo pena de morte. Pena de morte para mim é um assassinato institucionalizado pelo regime político do país. É uma coisa errada. Totalmente errada. Não tem motivo. Isso mostra a deficiência da política das autoridades que dirigem o país. Por quê? Elas não colocam educação. Então, a pessoa chega no processo da pena de morte por falta de educação. Eu não estou falando falta de educação só do criminoso, não. Eu estou falando de quem fez, mantém a lei, leva esse criminoso até matá-lo. E outra coisa, pior ainda, aqueles que seguem para ver o cara morrer. Isso tudo está errado. Agora, para você, eu recomendaria ler meu livro, Homo Sapiens Pacíficos. A gente está falando muita verdade sobre isso lá. Aquilo que eu chamo de verdade relativa de ponto. Analisa e meta o pau no livro. Vai valer a pena para você ver. Agora, a pena de morte. Risca do seu dicionário. Outro. Sobre o feto ectoplásmico, qual é a sensação manifesta entre mãos? Igual a 2 ímãs repelindo-se? Às vezes, mas não é só isso não. Às vezes é pelo contrário, parece uma contração. Elas estão querendo se encontrar. Agora parece que de vez em quando você pega alguma coisa viva que está na sua mão, como se fosse um bichinho, alguma coisa nesse sentido. E não é porco-espinho, não. É outro tipo. Tá certo? O senhor comentou que o feto ectoplásmico cria forma. Como ocorre isso? Ele pode formar alguma coisa e dar uma mensagem para a pessoa lá, porque o ectoplasma, ele é transfigurável. Nós produzimos pela vontade ou é total autonomia da energia? Com o tempo de prática, ou seja, unir as mãos e sentir o feto ectoplasma, desenvolve-se a ectoplasmia, sim. Na hora que você já começa a ter, o dia que você vê o ectoplasma lá no processo da sua mão, já mostra que você está lá na frente. Agora, é necessário que você crie um holopensene adequado para isso e que tenha um amparador também, que você está mexendo com o efeito físico. Mexer com o efeito físico é igualzinho você mexer, enfrentar uma metralhadora municiada na sua frente. Porque tudo pode acontecer em matéria de efeito físico, inclusive até a macro-PK destrutiva. Por isso que a gente tem que estudar muito o processo
e ter muita cosmoética, arranjar um ambiente adequado. Você não deve mexer com a ectoplasmia em qualquer lugar. Isso é um perigo. Porque é igualzinho você, é o que eu estou falando, uma metralhadora municiada. Isso é um perigo. Devido ao efeito físico, pode acontecer uma série de coisas. Por exemplo, você já pensou uma pessoa com ectoplasmia, ela chegar a empurrar a outra? Às vezes acontece isso comigo, porque às vezes eu mexo com muita ectoplasmia, estou sozinho, geralmente eu faço isso sozinho. Eu não deixo ninguém perto de mim, porque senão pode acontecer alguma coisa com quem está aí adjacente, junto, vizinho, next door, etc., contigo. Mas isso às vezes acontece. Um dos últimos processos desses que eu senti foi quando eu estava entrando na holoteca e eles me empurraram. E eu saí no lugar onde estava, tinha um buraco junto do cimento lá na entrada, ali, no meio ali das árvores. E eu então segurei, porque eu estava com a minha mão carregando algumas coisas para levar para a holoteca, e bati com o joelho no chão. Quase sempre joelho no chão é que é o negócio. Sempre é joelho. É igualzinho esportista, o negócio é o joelho. Então olha bem o joelho, como é que é isso. No caso dele aí é bom a gente clarear isso, que é o processo de você não ser empurrado. Olha bem o ambiente. Quem é que está com o microfone? Pode falar. Pode falar aí. Eu queria que você comentasse aí, em tecnologia, a técnica dos trafores e trafares e a técnica da autobiografia. Tá, então essa técnica eu apliquei, técnica dos trafores e trafares, também é muito aplicada na própria Conscius, né? E o que consiste essa técnica? Então os trafores, você vai listar todas as suas qualidades, todos aqueles traços força que você possui. E depois, numa coluna, né, ao lado, você vai listar todos os traços fardos, ou seja, aqueles traços que não estão adequados à sua manifestação. E você vai fazer uma lista. Uma dica é você pedir para amigos próximos, ou até mesmo que não tenha tanta proximidade assim, né, que você até tenha uma certa resistência com a pessoa, e você pede para ela listar quais seriam as suas qualidades, suas virtudes, e quais seriam aqueles traços que são impeditivos, né, para a sua evolução. O que está faltando? Faltando não, né? Aquele traço fardo mesmo seu. E você distribui essa folha em branco e pede para elas devolverem assim que elas listarem. Então eu fiz essas duas técnicas, eu fazendo os traços força e os traços fardos, e também pedi para várias pessoas fazerem essa listagem. E aí eu faço uma comparação, né? Do que condiz comigo, daquilo que eu nem sabia que estava na minha manifestação, eu começo a estudar um pouco mais, eu observo se realmente eu possuo aquele traço que está lá, né, que eles mencionaram, descreveram e assim por diante. Então eu vejo que é muito importante, primeiramente, antes de você passar para outras pessoas fazerem uma listagem da sua manifestação, você ter a questão da autocrítica. Senão não adianta nada sem autocrítica, né? Senão qualquer coisa que eles vão dar a você, você vai receber aquilo e você não tem, assim, um julgamento ou uma criticidade sua a respeito do que as pessoas estão falando. Então é muito necessário o autoconhecimento. Então essa é uma técnica interessante até para ver se tem algumas distorções de imagem, se tem alguma inadequação das suas convicções com você mesmo e assim por diante. Então eu indico muito essa técnica para todas as pessoas, porque ela enriquece a questão e até mesmo aprofunda a sua autopesquisa. É uma técnica de autoexposição, né? Aqui na verdade. Então você vai colocar pedir para os outros, então você também treina essa questão da autoexposição sadia. Mas com relação aí à labilidade, ao verbete, no caso em si, a relação? Olha, eu vejo que tem tudo a ver na questão de... quando eu comecei a listar os meus trafores e os meus trafares, eu identifiquei, está lá na tabela, tá, algumas coisas. Então eu identifiquei a questão da ignorância quanto à minha realidade, a questão do perfil poliana, a questão de estar mais falta de criticidade ou acriticidade, a questão de uma manifestação mais emocional em vez de uma manifestação mais mental somática, a questão da permissividade e assim por diante.
E dentro disso eu também vi alguns trafores. A própria sensibilidade para psiquismo eu coloquei como um trafor, porém não sabia lidar muito bem com esse trafor. Mas é um trafor que não está bem aplicado. Também outros, como da comunicação, como da interação, empatia e assim por diante. Então, para mim foi necessário eu fazer comigo mesma essa técnica, de eu descobrir em mim mesma o que eu possuía, tanto de qualidades quanto de ineficiências ou trafares, para eu ficar mais realista com a minha manifestação. E eu solicitei para meus amigos, colegas e demais pessoas, né, para fazer essa listagem, e eu comecei a comparar aquilo que eu vi em mim e que os outros viam em mim. E eu comecei a ver que existia muitas coisas que eu anotei como trafar, as pessoas colocavam como trafor, ou assim, como que eu não tivesse aquele traço. Então, para mim, foi muito rico isso. E também o inverso aconteceu. Mas ali eu fui colocando mais crítica na minha própria autopesquisa e assim por diante. E a própria questão da autoexposição, para mim, foi muito importante. Porque eu era, digamos assim, nessa questão de se colocar para as pessoas, eu tinha muita dificuldade. Então, quando eu cheguei no CAEC, eu era horrível, né? Então, eu era uma pessoa totalmente despercebida, ao meu ver, no sentido de estar assim, não ter achado o meu trafor e ter colocado as minhas ações em prática. Então, eu vejo assim que é muito importante para o internecivista fazer essa autopesquisa realística e colocar na prática os seus trafores. É pagar mico, é ficar aqui. E outra coisa, descobrir o trafor, a sua qualidade, não ter medo de expressar, ou não ter medo do que vier em frente. Então, eu me coloco hoje na condição da especialidade, ou eu estou condizente com a parapercepçologia, minha especialidade. E olha que ironia, né? Eu tinha labilidade parapsíquica. Então, transformei isso numa qualidade, num trafor. Então, no momento que a pessoa ela se posiciona, ou ela quer melhorar de fato, ela tem a volicionina, ela, né, se impulsiona para isso, se direciona para isso, tudo vai para frente. Então, é isso que eu gostaria de enfatizar. Não sei se ficou claro. Ainda tem aí a técnica da autobiografia. Ah, ok. A técnica da autobiografia, eu também realizei essa técnica, onde eu começo, você relata ou descreve a sua história de vida. Então, como é que você nasceu? Se foi parto normal, se foi por fórceps, se for por cesariana, como é que a sua mãe estava na gestação. Então, tudo isso você começa a fazer uma investigação, até mesmo com seus familiares, árvore genealógica e assim por diante. Você vai aumentando, você vai colocando. E cada etapa de idade, o que você lembrar ou rememorar, você coloca. Então, é um autorrelato da sua biografia. Correlacionando com a labilidade parapsíquica, eu vejo que esse foi um instrumento também muito importante, porque tem muitos acontecimentos que ocorrem com a própria Consim, que ela fica, digamos assim, meio inconsciente, ou meio defensivo para ela. No sentido de ela não lembra ou não quer lembrar, algo nesse sentido, e quando ela descreve a situação, você começa a entender melhor os seus comportamentos. Então, às vezes, você teve uma família muito rígida com você, na tua educação. E você começa a rememorar isso. E isso, sei lá, fez da pessoa ficar mais tímida, mais introspectiva, mais introvertida, né? Desculpa. Então, a gente tem que entender a nossa história, a nossa mesologia, até mesmo para vincular o que é seu de fato. O seu que eu coloco aqui é como consciência, o que você trouxe de consciencial, ou que é apenas vindo da mesologia da pessoa. Então, eu comecei a ver que muitas atitudes e comportamentos meus estavam mais vinculados ao próprio processo mesológico. E não era eu de fato na minha manifestação consciencial. Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a me posicionar melhor, a entender melhor a minha condição como Lilian, como pessoa, como consciência, e também a desvincular vários fatores que influenciam a nossa própria personalidade. E você começa a se identificar melhor. Você cria uma identidade, digamos assim, própria, né? Só sua. E isso é muito rico. Lilian, aqui no B agora. Okay?
Eu tinha uma sugestão de estrangeirismologia para você, veja se tem cabimento, né? Parte de uma pressuposição, que eu quero que você me confirme se você concorda. Você diria que a labilidade parapsíquica, ela estará presente até a desperticidade? Ou você acha que não? Que é só aquele sensitivo muito destrambelhado que tem? Não. Até eu coloco aqui mini labilidade parapsíquica, né? Se vocês verificarem no verbete, e a max labilidade parapsíquica. Mas aqui a mini você colocou como jejunice. E às vezes a gente não é tão jejuno assim e ainda cai, não? Então, ao meu ver, sabe, a minha hipótese é que existem estágios na questão do parapsiquismo. Eu estou falando assim de uma consciência, pegando aqui um recorte de uma consciência do pré-serenão vulgar, né? Tipo, colocando aqui. Então, existem esses estágios. E esses estágios passam desde o casca grossa, então ele vai caminhando, vai ganhando perceptibilidade, sensações, né? Percepções, e até ele chega numa condição de labilidade, aonde ele oscila entre as energias mais baratrosféricas ou de consciências mais doentias, e também ele oscila para a questão da amparabilidade. Então ele está ali no meio termo, né? E tem aí a condição do hipocentrismo, onde a consciência ela já consegue se manifestar parapsiquicamente de uma forma mais sadia, sem tão grandes oscilações. Agora, chegando à desperticidade, eu vejo assim que esse caminho, esses estágios parapsíquicos, eu acho que são percalços, né, em que a gente passa, e eu vejo que a labilidade, se a pessoa ela aplicar técnicas, quiser sinceramente superar essa questão lábil, ela vai caminhar para a questão da desperticidade. Eu vejo assim que nesses momentos ainda há oscilações, mas são menores as oscilações. A tendência é diminuindo cada vez mais os gaps, as lacunas, até ficar numa manifestação mais harmônica. Que aí vai, né? A questão da desperticidade, do evoluciólogo e assim por diante. Agora a gente pode perguntar ao Valdo, né? Como é que é a sua situação, né? Que eu estou aqui como a questão do exemplo do pré-serenão vulgar, né? Lília, olha, já foi visto que na Eu só gostaria de dizer qual era o estrangeirismo, então, que é a minha sugestão, por favor. Que é o damage control, que é o controle de danos. Então, a pessoa que já sabe que sofre da labilidade parapsíquica, liga o desconfiômetro e ela pode, então, tomar algumas atitudes para que isso, mesmo antes dela ter superado, ela não faça um estrago tão grande. Damage control. Obrigada, Mim. Lília, já foi visto aí que na definologia está faltando uma crase? Você pode repetir, fazendo favor? Devido à falta do autodiscernimento na segunda linha. Na penúltima linha. Ok, obrigada. Lilian, aqui no D. Parabéns pelo verbete, né? Obrigada. Eu vi que você abordou aqui na fatologia a falta de higiene consciencial, na última linha. Tá? Uhum. E o teu verbete, assim, ele tem muita relação com o processo da higiene consciencial, né? Eu queria saber se você aprofundou alguma questão de higiene consciencial, se você aplicou algum tipo de técnica, olhando para trás, né, para a sua biografia, se houve alguma coisa que te marcou do ponto de vista de higiene consciencial, por exemplo, retilinearidade pensênica, aprimoramento do estado vibracional, técnicas de laboratório, desassim, se você observou uma evolução, ou se tem alguma sugestão nesse assunto. Eduardo, eu observei assim que dentro da tecnologia, tem aqui um exemplo, a técnica da checagem pensênica, que é uma técnica consciencioterápica, né? Então, eu apliquei essa técnica muitas vezes. E também a questão tem uma outra técnica do professor Roberto Almeida, que é muito semelhante, né? Que é a questão da metapensene, é você pensar no que está pensando. Eu fiquei alguns anos fazendo isso. Então, eu tenho no meu laptop, eu me lembro que o Everaldo me deu de presente, né? Uns 10 anos, que sabe, atrás, né? A primeira coisa que eu fiz no Excel foi a tabela. Meu pensamento, então eu anotava o pensamento, principalmente aqueles pensamentos que eu entrava no ambiente e destoava, né? Então tinha alguma coisa que, o que está acontecendo aqui? Então eu anotava, também verificava as questões energéticas, situações do ambiente, pessoas envolvidas,
Então eu tenho esse registro. E dentro desse registro, da questão dos pensamentos, eu também observei a questão das minhas distorções cognitivas. E aí eu comecei a caminhar mais para a higiene mental. Então, sempre quando vinha algo, algum pensamento em si que estava discordante, antagônico, eu já fazia algo ao contrário, no sentido de melhorar ou otimizar a minha manifestação, para eu ficar mais saudável. E também comecei a correlacionar esses pensamentos quando eram meus de fato, quando eu estava pensando mal de alguém, ou algo nesse sentido, e quando estava vinculado com consciência. Então aí eu comecei a identificar sinaléticas, poucas, mas eu comecei a identificar, e isso me deu um embasamento muito rico no meu trabalho do dia a dia. E quanto à higiene consciencial, higiene pensênica, então eu apliquei isso, a questão da própria conscienciometria, que eu fiquei algum tempo também fazendo, o próprio conscienciograma. Outra coisa enriquecedora para mim foi o próprio curso Parasemiologia, que até você era um dos professores, né? Que é ali que a gente começou, de fato, a construir um grupo dentro da conscienciometria, né? Para a gente dar a aula, a gente tentou ao máximo se qualificar, e isso foi muito rico, que a gente discutia em grupos nossos casos pessoais, né? Então isso também me ajudou demais. A questão do estado vibracional, eu fiz uma cláusula para mim, entendeu? Eu tinha uma agenda, que era uma batatona, assim, cheirando chocolate, só para eu não esquecer da agenda. Então, e essa agenda eu tinha que escrever quantas vezes eu fiz por dia. Então eu fiz tudo, foi mais de, assim, dessas anotações, eu acho que foi mais de um ano que eu tenho registrado e eu fazia. Eu tinha que chegar pelo menos a 20 ou ultrapassar. Então, para mim, comprei relógio, que fazia bip, fiz de tudo. Mas eu tinha que fazer, independente. Eu me coloquei assim, me posicionei quanto a isso. E eu vejo que o mais importante da higiene, para se ter ou realizar essas técnicas e ferramentas, que existem inúmeras, né? Até mesmo o teu artigo relaciona várias, que também são muito ricas, eu vejo que tem que ter uma sinceridade íntima em querer mudar. Porque ferramenta a gente tem, entendeu? Agora, o que falta para a gente alcançar estágios mais otimizados, mais saudáveis, é uma falta interna. Não é por falta de ferramenta, né? Então, existe um não querer abrir mão de algo, né? Dos nossos ganhos secundários, né? E que é difícil. Então, é muito importante a questão da consciencioterapia. Então, quando a gente está muito acomodado, ou acha que está tudo bem, né? O próprio Valdo comenta isso. Está muito bem, se o mar está muito bom, opa, abre os olhos, né? Então, a gente sempre tem que buscar a saúde. É isso que eu tento priorizar, ou me direcionar para isso. Que ferramentas existem? Mas o necessário é essa sinceridade íntima de você ver de fato a sua realidade e falar, não, o que eu tenho que fazer? Minha prioridade... Eu ia tocar nesse assunto, você falou que essa questão da pessoa, dentro da sinceridade, ela não querer enxergar, se você já associou isso muitas vezes com os valores da pessoa que não são identificados, né? Porque a pessoa, ela fala, não, eu quero mudar, quero melhorar, só que ela tem valores latentes que ela não identifica. Então isso acaba se tornando um travão para ela, às vezes inconsciente. Então ela não consegue mudar, não porque ela não queira. E essa técnica de trafares e trafores ajuda, né? Porque isso mostra de fato quem que a pessoa é. Né? Eu acho muito importante o que você falou. Tem aqui no verbete o princípio dos valores pessoais, se não me engano, que aqui tem os valores aqui. E uma das coisas que eu verifiquei para eu fazer ou superar a questão da labilidade foi rever os meus valores pessoais. Então, não é fácil mudar um comportamento, porque dentro de um comportamento existem valores que a pessoa atribui para esse comportamento. É muito interessante uma frase assim, todo comportamento, qualificado ou não, ele é funcional. Porque para a pessoa está funcionando aquilo de algum jeito, tem um ganho secundário, tem alguma coisa, né? Então é necessário a gente rever nossos valores. Então eu fiz uma listagem, essa é uma outra técnica, eu fiz uma listagem de tudo aquilo que eu dava valor ou eu colocava como valor para mim como pessoa. E ali eu fui descobrindo vários buracos anticosmoéticas, assim, crassas, sabe? Uma coisa bem... E ali eu fui marcando, falando, não. E aí eu construí meu CPC com a ajuda do meu digníssimo Everaldo. Você deu notas? Porque assim, eu estou fazendo também essa lista de valores, só que eu dei notas. Então eu classifiquei em vários
aspectos, assim, material, glossomático, intraconsciencial, e esses atributos eu fui dando nota, de 0 a 10. Então, e aí para depois, foi mais ou menos assim que você fez, ou você usou outra forma? Foi mais ou menos assim, eu fui colocando aleatoriamente, que vinha na minha mente, os valores que vinham, e depois eu fui colocando uma temática principal, fui classificando eles. E nessa classificação você começa a ver que você vai colocando a ordem, você vê que repete muito a sutileza daquele atributo. Eu fui juntando os atributos e fui vendo o que ele tinha de igual. E assim eu fui chegando numa base mais comum. Isso eu fiz. Eu não cheguei a dar nota, tá, Eduardo? Mas eu cheguei numa base, naquele norte comum daqueles valores. E em cima disso eu realizei o CPC. Está vendo que a professora estudou, né? Eu sei o que é isso. Eu fiz essa condição que ela falou. Eu tinha 14 anos. E olha, foi amontoando as coisas com o passar do tempo. A vida não é fácil. Porque uma coisa, Valdo, é difícil, né? Você vai dar uma nota alta para um valor que você não quer ter, mas você tem. E você tem que dar uma nota. Os recursos são muito maiores, com o processo de laptop, tudo isso. Ficou muito mais fácil. Otimiza muito mais. Otimiza tudo. Agora aqui. O senhor poderia falar um pouco sobre reurbanização intra e extrafísica? O transmentor atua nesse processo? Olha, nós todos estamos atuando nesse processo, todo mundo da conscienciologia. Agora, seria bom você pegar e ver o livro Homo Sapiens Reurbanizados, onde a gente explica isso. O problema todo é a reurbanização extrafísica com a reciclagem ou ressex intrafísica. Isso aí é que é a conjugação do trabalho atual. Mas agora o meu livro explica todos esses detalhes, inclusive com a explosão demográfica, o problema de aumento das pessoas em toda parte, a era da fartura e outras coisas mais. Agora, para você, Fatologia, página 41. Poderia entrar também a labilidade do humor como item à parte da labilidade emocional? A variação rápida de humor, tão presente na consciência incauta quanto aos holopensenes, energias intrusivas, consciência e consciex patológicas? A oscilação de humor é uma labilidade emocional. Existe um estudo dentro da medicina, da psiquiatria, desse termo labilidade emocional. Então, eles colocam assim, que é um distúrbio psíquico no qual se manifesta uma instabilidade emocional por desencadear de emoções incontroladas. Exemplo, riso e choro. Porém, eles colocam que a labilidade emocional ela é mais comum em crianças e na fase de terceira idade. E que quando há uma oscilação muito abrupta, existem, digamos assim, módulos emocionais. Então, a pessoa ela fica depressiva, passa meses assim, e depois ela fica eufórica. Então, ela já é um distúrbio de humor. Então, a gente tem que tomar muita cautela ou cuidado em não colocar tudo, ou diagnosticar tudo, como se fosse uma labilidade parapsíquica. Então, um exemplo, né? Então, fui dar algumas palestras, e até no ICP1, o pessoal me pergunta muito da labilidade parapsíquica. E teve casos em que a pessoa me relatou um padrão de humor, que ela tinha esse padrão de estímico, né? Então, ela oscilava da depressão para a euforia, e eu dei a sugestão para ela, primeiramente, procurar a questão do médico, psiquiátrica, ou um médico, para ver se não é uma questão hormonal, ou cerebral, ou algo nesse sentido. Essa labilidade emocional que eu coloco, conjuntamente com a labilidade parapsíquica, é aquela oscilação em que a pessoa entra no ambiente, e antes dela entrar no ambiente, ela está bem, de repente ela conversa com alguém e ela se sente mal. Depois, tudo bem, volta, né, à sua normalidade. Então, ela assimila, fica com essa assimilação e depois perdura por alguns dias, né, e ela volta a manifestar como ela era. Então, é só para tomar um cuidado, né, de verificar como é que essa questão da labilidade emocional ou do humor nesses casos. Você já escreveu o artigo, agora você fez um verbete. E o livro? Então, estou esperando. Você testemunha, você está entendendo? Da minha requisição em nome do povo. Eu aqui sou deputado.
Eu estou aqui representando o povo, tá certo? Agora, para você, qual a diferença entre o distúrbio bipolar e a labilidade parapsíquica? É isso que eu estava comentando, foi até uma sincronicidade, né? A bipolaridade, ela já é um distúrbio psíquico, né? Uma patologia, ela é diagnosticada aí pelo DSM-4, né? Tem a classificação dos comportamentos e tal. No caso da bipolaridade, é esse caso que eu estava comentando, em que a pessoa, ela perdura por alguns meses ou algum período da sua manifestação mais depressiva, e em alguns períodos e meses ela fica numa fase maníaca, que eles falam, né? Da maníaca, e ela fica mais eufórica, mas é bem estabelecido esses módulos, né? Então, já a labilidade parapsíquica, ela não tem essa perduração de meses, né? Ficar depressivo, ou nem sempre o lábio fica depressivo. Então, muitas vezes ele fica irritado, né? Então, ele fica irritado, às vezes vai sentir tristeza, mas essa oscilação é muito maior durante o dia dele, devido às assimilações. E não há contextos, não é genética a labilidade parapsíquica ou algo nesse sentido. A bipolaridade já tem casos assim genéticos, né, de falta de questões mais neuronais, hormonais, mas é muito importante a pessoa ela verificar essa condição somática dela, para ela diagnosticar se o que ela tem é de ordem de origem genética, mesológica, somática, ou se é de uma origem puramente paraperceptiva e energética. Então, vejo que vale a pena verificar isso. Sim? Tá ligado. Página 42, na tecnologia, queria que você ampliasse aí a técnica da lexicoterapia em relação ao verbete. Fiz essa ampliação e depois fiz essa relação com o verbete. Então a gente já discutiu, mas mesmo assim eu vou comentar e tentar abordar. Sou retardatário. Desculpe. Não, mas se puder ajudar aí. Não tem problema não. Os atrasados. Só para você verificar que tem um artigo, você vai ver lá na referência bibliográfica, que é do Alexandre Melo, que é Lexicoterapia Autodesassédio Mental Somático. Que ali você vai poder aprofundar muito mais a técnicas em detalhes, tá? Aqui eu vou falar rapidamente. O que eu fiz nessa técnica da lexicoterapia, quando eu identifiquei os meus trafares, meus traços fados, né, eu comecei a investigar o que eu tinha através do dicionário. Então, eu descobri lá um exemplo, a antipatia. Aí eu ia no dicionário ver qual era o conceito, a definição disso, qual era a sinonímia, qual era a antonímia. E eu fiz isso com cada traço. E eu tentava ao máximo chegar na antonímia, né? Que seria a questão do trafor, né? Daquele traço. Mas aí é muito rico porque você percebe o que está desqualificado em você e o que você tem que fazer para se qualificar. Então, essa foi a ideia que eu trouxe e eu apliquei. Não sei se esclareceu, Antônio. Não, sim, aprofundamento através do dicionário e outros, né, e livro também, talvez entre um pouco. Isso. É importante, Antônio, o que eu verifico é que muitas vezes a pessoa ela traz um diagnóstico que nem sempre é assertivo. Uhum. Então ela fala assim, eu sou autocrata, mas ela não tem o conceito certo ou a definição mais correta desse termo. Sim. Quando ela vai no dicionário e lê o conceito desse termo, ela verifica, caramba, não é bem isso, ou é isso. No manual de redação eu coloco 120 palavras nesse sentido. É isso. Está no manual de redação. Agora, ó, ela primeiro falou em lexicologia. Agora você respondeu muito bem a lexicologia, porque é ele que está falando, o professor Fontinelli. Obrigado. Muda a situação. Clareou mais. Obrigado. Lexicologia. Do norte e do nordeste tem que entrar o U aí, senão não dá certo. Tem que dar o desconto, né? Agora aqui, quando estou necessitando de algum conhecimento, seja para trabalho na faculdade, interesse próprio, fazendo reflexões sobre qualquer assunto, sinto inspirações extrafísicas. Estas se intensificam quando estou próximo de deitar. A mente fica executando looping até encontrar a solução, até que me levante e escreva. Nesse processo tive diversos pensamentos interessantes. Fiz até um poema,
o que não é próprio da minha capacidade criativa na escrita. Mesmo que seja de ordem intelectual, não seria algumas vezes assédio extrafísico? Pode ser, mas você tem que pensar no positivo. Isso pode ser amparador que está ajudando você. Afinal de contas, isso que ele está revelando aqui nada mais é do que os pós-fácios dos originais. Então, o problema da pessoa olhar, que é a chamada fase da serendiptia, quer dizer, é o período da heurística, da eureka. É muito importante, no caso seu, levar isso em consideração. Não fica pensando só em assédio. Olha isso como um trabalho a ser feito. O que você já escreveu de artigo? Você já fez alguma coisa? Tem algum livro publicado? O que você está esperando? Agora aqui outro. Algumas pessoas falaram para uma amiga minha que eram da Conscienciologia. E essas pessoas afirmam que o pai da minha amiga vai reencarnar daqui 3 anos. Hoje eles irão visitar a casa dela. O que o senhor diz sobre isso? Essas pessoas são realmente da Conscienciologia? Como é que eu vou saber? Preciso saber quem é. O que é isso? Eu frequento a Conscienciologia há menos de um mês. E a minha amiga veio perguntar sobre isso e eu achei tudo muito estranho. Não tem nada de estranho se tem gente boa lá que sabe destrinchar o processo extrafísico, parapsíquico. Tudo isso é possível. Mas isso não quer dizer, eu não sei se esse povo é de Conscienciologia ou não, e nem se é confiável. Sensitivo, eu só confio naquilo que eu vejo naquela hora. Antes eu não sei nada, depois eu não sei nada. Então, a minha amiga deve aceitar essas pessoas na casa dela? Olha, a gente deve aceitar todo mundo na casa da gente, desde que não esteja com metralhadora municiada, aquilo que eu falo. E mais uma coisa importante, essas pessoas dizem que se reúnem em casas diferentes todos os sábados. Pois é, precisa saber o que elas estão fazendo, com o que o grupo está estudando. Às vezes até vale a pena, precisa examinar. Não tire conclusões precipitadas, não. Veja, apalpe. Essa é que é a abordagem parapsíquica da experimentação ou da pesquisologia. Outro, gostaria que o senhor comentasse, dentre os autores, William Crookes, Leon Denis, José Herculano Pires e Hernando Guimarães Andrade, se algum desses não é de grande valia pesquisar e ter proveito em seus estudos e pesquisa. Meu amigo, você deve estar acabando de chegar. Você olha a minha bibliografia, que tem todos esses autores desse povo que você acabou de falar. Inclusive o professor Herculano Pires eu conheci demais. O Hernando Guimarães Andrade, eu tive contato pessoal com ele durante 4 décadas, pra você ter uma ideia. Agora, olha, eu li o Projeciologia e os outros meus livros, e tem uma terceira bibliografia nossa, que ainda tem mais ainda de livro desse povo todo. Tudo isso. O William Crookes já escrevia até artigos sobre os assuntos de materialização e tudo mais. Você está chegando agora, você ainda não viu nada, você é jejúnio, você leu pouco. É bom olhar a minha bibliografia, olha aí, já tem várias. E outra, no mínimo, cada bibliografia tem 1000 livros. Tem umas agora que estão chegando a 8.000, não é isso? Tem bibliografia minha com 8.000. A maioria é sobre fenômeno parapsíquico que envolve esse povo todo. Agora, a professora Lília, poderia aprofundar a frase enfática? Então, a frase enfática, ela diz: a labilidade parapsíquica é a condição autoimposta pela própria consciência incauta ou descuidada, imprudente, que não tem cautela, estou aumentando aqui, inexperiente, incipiente, ou tem ignorância, né? E refém da permissividade e submissão dos auto-heteroassédios interconscienciais. Então, o que eu quis enfatizar aqui, nessa frase, é a questão da autoimposta. Então, a pessoa ela tem escolhas. Então, ela tem a escolha de ficar assediada. Então, ela faz isso com ela mesma. Então, ela se torna refém dela mesma. Então, ela é permissiva com ela mesma. Então, ela deixa com que os assediadores, ou primeiramente ela, com o seu autoassédio, fique refém dessa condição ou desse ciclo vicioso. Então, vale a pena colocar assim que existem outras escolhas a não ser essa. Então, se a pessoa começa a equilibrar a sua pensanidade através da higiene mental, começa a se dedicar mais para o seu condicionamento energético, ou chakral, parapsíquico,
a começar a se profissionalizar, em vez de ficar jejuna, né, que é condizente a questão lábio. Então ela começa a transformar, a entrar num estágio melhor, mais otimizado, mais saudável, e vai caminhar para uma condição de assistente, saindo daquela condição de assistido. Então esse que é o principal. Mas o que eu quero enfatizar novamente é a escolha da pessoa em ficar permissiva com os próprios assédios. Sou médico em Belo Horizonte e no CTI vemos o resultado dos assédios, das inúmeras tentativas de suicídio e homicídio. Como atuar para minimizar as influências negativas de assédios interconscienciais nas pessoas com quadros esquizofrênicos ou mesmo transtorno paranoide, que, por força de ação da própria medicina, são levados a pensar que o problema é apenas do soma. Sabemos que nesses casos os relatos de perseguição podem ser reais, e não apenas alucinações e delírios, como atualmente defende a psiquiatria convencional, fazendo com que as famílias também se desestruturem com a doença. Olha, você tem que lembrar que existe há muitas décadas o processo da antipsiquiatria. A antipsiquiatria justamente analisa tudo isso aí. É bom você ler e ver o que você pode fazer para ajudar nesse sentido. Nós agora vamos estar aqui no horário das 13h45. Pessoal, a gente vai pedir para desligar o celular, por favor.
Hoje foi a única quinta-feira que eu achei que não ia ser sorteada. Todas as outras eu vinha para cá com a expectativa de participar e nunca tinha acontecido. Então, demorei um pouquinho para relaxar, mas logo em seguida eu comecei a relaxar e eu senti o tempo todo, ainda estou sentindo muita pressão nessa área. Não sei se desbloqueou alguma coisa nessa área aqui do coronochakra, frontochakra. O fluxo de energia é muito intenso. Se manteve, foi intensificando e se manteve até agora e ainda está muito intenso nessa área do coronochakra e frontochakra. Está sentindo bem agora? Estou. Tudo bem? Tudo certinho. E você, como é que foi? Eu estou bem. Eu senti no início assim, um reequilíbrio dos chakras. Senti que foi feito um trabalho muito intenso, deu a percepção dos chakras inferiores, depois ficando uma energia mais equilibrada, né? E percebi, assim, que desde o início do dia, que eu estava mais, assim, ligada, assim, recebendo mensagem telepática, né? Uma coisa, assim, mais de intuição, de entender. Eu sentei ali e me veio isso que eu ia participar aqui da mega euforização. E tem mais ou menos 10 meses que eu participei, né? Logo quando eu cheguei a Foz. E até na hora que eu sentei ali, lembrei com uma amiga lá. Agora compara a primeira experiência com essa. Uma amiga de Belo Horizonte até mandou um e-mail brincando comigo. Eu estou sempre sendo sorteada, né? Falando das frutinhas que eu também recebi de sorteio, né? E aí me veio, né, algumas pessoas, eu senti essa harmonização, essa sensação de bem-estar, né, que isso é o mais importante, a gente está acima de problemas, né, do dia a dia. Foi essa sensação muito boa. E veio uma sensação muito forte, assim, dessa energia, está indo para hospitais, áreas assim, de assistência a doentes. Está bem, então, né? E você? Ao contrário da Fafá, que disse que hoje ela achou que não seria sorteada, e eu vim para cá às 11 horas, porque eu sabia que eu viria aqui para frente. Mas convidada por alguém, porque eu já não posso mais ser sorteada, né? Então, eu sabia que alguém me convidar e eu tive necessidade de vir mais cedo. Então, eu cheguei às 11 horas ali no restaurante e eu sabia. Não sabia exatamente o porquê. E aí, quando chegou aqui, eu senti muito... Ali na cadeira, eu já estava sentindo a esterilização forte das energias. Aqui intensificou muito. Eu tive a ideia de central extrafísica de energia. Não sei se houve. E senti muita... A parte inferior, os membros inferiores bem frios. Eu até já venho assim, porque eu passo muito frio de quinta-feira aqui. Mas aí, no finalzinho, eu achei que a energia mudou. Ficou mais sutil. Só no finalzinho é que eu senti a coisa da mega-euforização mesmo. Antes foi o processo da esterilização e eu percebia que tinha atendimento à consciência, e eram muitas. Está sentindo bem agora? Super então. Bem. Hoje foi interessante, porque eu tinha programado para vir às 11 horas. Aí lá no escritório eu comecei a organizar as fotos do serenário, que eu combinei com o pessoal para entregar para o senhor. E a ideia era entregar hoje. Mas a gente resolveu imprimir coloridinho, bonitinho. Eu disse, não, então vai demorar bem mais. Aí a chance de participação na mega euforização vai por terra. Porque fiquei trabalhando nisso até agora em pouco, até há 20 minutos atrás. E, no entanto, acabou acontecendo. Você acabou chegando lá. Tá muito vendo? bom. Obrigado, gente. Obrigada. Valeu.
Um fluxo bem intenso de energia, principalmente na área aqui do peito, né, que eu sinto a pressão, eu senti a pressão mais forte. E energia muito agradável e como se estivesse limpando, desbloqueando o processo todo. E percebendo que estava bem, como se tivesse assimilado muita energia densa, alguma coisa assim. E senti esse processo de limpar, de me desbloquear todo. E a sensação foi de um crescendo, de bem-estar, né, de alívio. Você está sentindo bem muito aí bem. Agora? E você, como é que você foi lá, Eliana? Bom, primeiro que eu decidi vir para cá agora, na hora, assim. Não ia vir, resolvi vir. Eu acordei hoje com muita dor de cabeça. Ainda estou um pouco, bem menos do que quando eu sentei aqui, mas é uma dor que eu tenho há muito tempo já, sempre que eu faço alguma assimilação, e sempre do mesmo lado, pega o meu olho e essa parte da cabeça. E foi interessante quando eu cheguei aqui, eu entrei junto com a Dalva ali da recepção, e ela ainda brincou assim, bom, eu vou colocar meu nome aqui, porque se eu for sorteada eu vou te chamar. E naquela hora eu tive uma intuição assim, de que viria para cá hoje, é a primeira vez que eu sou chamada, até agradecer ao Luiz aí. E durante o trabalho, assim, eu percebi bem a minha resistência de entrega, de doação. Eu acho que assim, aquela coisa de querer ainda estar no controle, dominando o pensamento e dificuldade de entregar mesmo, para que as coisas acontecessem melhor, né? E no momento que eu percebi isso, eu comecei a relaxar mais, e aí esse bem-estar foi aumentando. Eu percebi bem o fluxo de energia também vindo dessa direção aqui. Aqui em cima também parece que tinha assim um fulcro, assim, alguma coisa de energia que puxava assim, desbloqueando e assistindo bem. Achei que foi um trabalho bem intenso. Foi isso basicamente. Muito bom. Dom Luiz, como é que nós estamos? Bom, eu cheguei bem calmo, né? Estava bem tranquilo. Senti um pouco assim uma certa alteração, mas... Vamos ver se essa energia vai recuperar você, que gastou tanta energia lá com o holociclo e a holoteca. Realmente eu estava precisando. Parece mesmo. que você fez até uma torção, né? Não sei de onde, né? Eu estava eu já estou há uns 15 dias com uma dorzinha nas costas, né? E agora eu senti que eles circularam energia do meio das costas, do pulmão para baixo. Só nessa região, então está bem mais leve agora, né? E foi interessante que hoje eu percebi bem que no início estava bem agitada a nossa energia, que eu acho que estava um pouco descontrolada, né? Mas logo 1 minuto depois eles controlaram tudo. Deu para perceber bem assim como eles dominaram e a gente só ficou como se observando, né? Deu para perceber bem esse domínio de campo dos amparadores. Você é veterano. Quer dizer que vocês estão sentindo bem tudo aí, né? Valeu, né? Obrigado, viu? Valeu. Há situações da energia em que, por mais que se faça a força de fora, a energia engole tudo. Hoje estava desse jeito. Estava de devastadora. É assim que a gente chama. Sabe? Você sente. Eu penso que é isso que é o Superman, né? O Superman deve sentir dessa coisa. O campo estava impressionante. Tanto a primeira como a segunda parte. Valdo. Muita energia. Aqui no D. Num determinado momento ali do segundo experimento, eu comecei a ver uns raios de energia subindo para esse lado, para cima, assim. Houve alguma movimentação de energia nesse sentido, para cima? Escuta. Um amparador, uma vez, já faz muitos anos, me falou uma coisa que aparentemente parece escatológico, mas não é. Então ele estava explicando o seguinte:
dentro dos processos nossos de euforia, a coisa que mais existe é o êxtase sexual, tá certo? É o orgasmo. Agora, dentro desse orgasmo, existe um elemento que simboliza praticamente tudo da euforia da pessoa, que é o espermatozoide. Agora, vocês sabem que numa ejaculação há um bocado de espermatozoide que é, né? Então eu falei assim, olha, a alegria do processo eufórico, você tem que lembrar, é como se cada espermatozoide de uma ejaculação criasse uma galáxia. Uma galáxia. Não, agora pensem bem na metáfora dele, que coisa impressionante. Entende? Hoje, agora, a hora que eu sentei ali, eu vi a metáfora do processo. Não, pensa. Uma ejaculação com todos os espermatozoides que tem. Porque o espermatozoide praticamente é o símbolo do processo de energia, porque é a vitalidade da vida. Entende? É o mais adequado como símbolo. Nisso aí eu tinha razão. Agora pense, cada espermatozoide criar uma galáxia, com tudo que ela tem. A metáfora é violentamente grandiosa, né? A escatologia foi julgada para escanteio, não adianta nada falando em sexo nisso. Agora, tem toda a razão. Pensem bem no problema, por exemplo, do êxtase sexual, que é uma das bases da natureza animal do homem. Aquilo é que mostra a maior figura de euforia que pode ter, né? O máximo. No entanto, não vale nada. Né? Agora, quando ele coloca o problema do espermatozoide, criar cada um deles uma galáxia, a coisa muda de figura. Então, por exemplo, o Big Bang pode ter sido uma explosão dessa. Não, pense bem nisso, pense bem. A metáfora é terrível. Vocês nunca viram isso em livro nenhum, essa metáfora. Agora, esse nosso amigo, ele foi filósofo, sabe, há muito tempo. Agora, a perguntinha cretina, ele estava aqui hoje, não? Esse amparador? É o que eu comecei a ver, que o negócio, quando me vê aquela imagem do processo, você está entendendo? Uma ejaculação cósmica. Pela energia que estava aí. Eu falei assim, gente, mas o que é isso? Por isso, você viu? Aí ó, teve uma delas que falou que estava o negócio para cima. Foi, Leandro, você falou que estava indo para cima. Foi a imagem também que eu vi. Aqui estava saindo os bocotões. Chorrando. Sabe como é que é? Que é justamente a imagem do homem. Agora, ele estava aí, logo em seguida eu vi que ele estava participando da história, entendeu? Eu lembrei. É tanto que eu acho que eu nunca mostrei, nunca falei nessa metáfora aqui dele. Isso é antigo, minhas coisas, de muito tempo. Quando a gente estava estudando, na época que eu dava os cursos de sexomática, tudo isso, devido à alegria da pessoa. Entende? Porque vocês sabem, não adianta a pessoa ter orgasmo. Isso aí é uma coisa secundária. Porque os orgasmos variam demais. Ele pode dar euforia, pode dar frustração, entende? Pode ser um processo de assédio, que o assediador pegou a pessoa não sente nada, o outro que vai sentir. Tem então afetividade com a sexualidade, num casamento nobre, de alta expressão. Mas então, isso aí é mais do que... Então, por exemplo, a lua de mel não é um processo de êxtase apenas, não é? A coisa é muito mais ampla. É o holopensene de uma euforização. Isso é que é a lua de mel. Vocês estão entendendo? Agora, o homem e a mulher. Agora, por exemplo, a mulher. A gente tem dificuldade de expor isso. Na questão do homem, já há a materialização do espermatozoide. Isso aí já dá uma ideia. Agora, o ideal é mostrar o que é espermatozoide. Meus cursos, às vezes, eu mostrava foto. Como é que era, o que tinha, de que modo que é, aonde que é que vem, por quê. O povo já pergunta assim, cada espermatozoide é uma consciência? Isso é das perguntas que havia muito no curso. Você está entendendo como é que é? Agora, então, eu às vezes falava essa metáfora, não pense
Dentro de uma ejaculação, aquilo então sai os espermatozoides. Cada um é uma galáxia. Você sabe que tem bilhões de galáxias, né? E cada galáxia tem, a gente não sabe quantas princípios conscienciais se desenvolvendo, evoluindo ali dentro. Então o negócio é muito sério. Interessante que eu anotei aqui na minha percepção da energia, que eu senti os arrepios da energia e me veio direitinho a ideia, energia como fogos de artifício. Pois é. E aí eu vi o salto estrelado voando, assim, cheio de energia. Jogo, é o processo da emulsão do processo para cima. Aqui. Exatamente essa ideia. Coroando tudo. Então, por exemplo, a pessoa estava falando um dia desse do Big Bang. Eu falei assim, o Big Bang se teve é para cima. Não foi para o lado nem para baixo. Isso é muito importante de pensar. Não foi lado nenhum e nem foi para baixo, foi para cima. Senão que Big Bang bobo é esse? Tem que ser uma coisa, né? Radiante. Aquele lá do fogo de artifício que estoura as estrelas todas de cima, né? De baixo para cima. Assim. Então, é uma espécie de uma árvore frondosa. Pode ser que o nosso amigo estivesse aí rondando vocês, ele deve ter visto que eu não tinha visto ele aparecer por aqui, há muito tempo que eu não vejo. Agora ele chegou, deve ter sondado vocês, examinou, deve ter sido isso, porque muitos deles fazem isso. Faz a visitologia, que eu chamo, aquele negócio da visitação. Qual que é a etnia dele, Ivan? Mais europeu ou chinês? Eu só falo para você, ele era europeu. Ele era europeu. Agora, ele tinha muitas ideias. Sabe quem é? Eu penso que era ele que às vezes inspirava o Zezé Palestino. Ele era o inspirador do Zezé Palestino, aquele de Monte Carmelo. Sabe? O Zezé que fazia. E começava a pensar. Aquilo era o transe que ele entrava para falar as coisas que ele pensava. E ele era materialista. Quer dizer, médio doido, né? Totalmente, mas uma inteligência. O povo achava que era a maior inteligência que havia no interior, era o Zezé Palestino. Eu passei numa loja de fogos de artifício ontem, lá no bairro aqui de Foz do Iguaçu, e comecei a pensar, fiquei a tarde inteira pensando, a gente não precisa soltar fogos de artifício, porque, não precisa. A gente pode jogar energia para cima. Eu fiquei pensando isso até a tarde. Você está na onda aí. Sei lá se meu amigo está aí rondando vocês, inspirando a turma com o processo do jorro de energia. O caminho é esse mesmo. O processo é a exteriorização da coisa. Agora, é como se fosse um buquê de energia, entende? O campo aqui está aparecendo um buquê. Hoje. Agora, eles devem ter atendido muita gente, e esse nosso amigo devia estar interessado nisso, porque as energias estavam, como eu estava falando para vocês, devastadoras. Negócio sério. Você queria falar? É? Não, mas aí o processo todo aqui, eu acho que não é ordem alfabética, é errado mesmo. Mas é ordem lógica. Isso aqui está errado. Muito bom a sua opinião aí. Muito bom. Porque uma depende da outra. Aí é lógico. Então, Lília, meus parabéns para você, e eu agora espero o livro, porque já tenho o artigo, já tenho o verbete, quero os outros verbetes e o livro, tá certo? Vamos lá. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 89 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais, 17 perguntas respondidas online, 42 votos presenciais, 13 votos online. Hoje temos 5 recados. Magda, curso Energometria, Marlene, curso Introdução a Proexis, Alcira, Fundamentos da Conscienciometria, Felipe, Acoplamentário, a mim, 40 manobras. Antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Queremos comunicar aos amigos da enciclopédia, que são mantenedores, são ativos, que ainda não têm a senha para acesso ao site,
e queira acessar o Holoserve e também baixar agora a Enciclopédia da Conscienciologia, que peçam a senha, o login e a senha, através do próprio site. Vai lá no item lá, suporte técnico ou fale conosco e peça a sua senha para você poder usufruir, então, de pesquisa na Holoserver e também, né, a novidade aí, novíssima, que é a Enciclopédia da Conscienciologia, a última edição do nosso CD-ROM, com 1821 verbetes, você pode baixar agora pelo site dos Amigos da Enciclopédia, aquele que é o amigo. Então, quem quiser tornar-se amigo também, entra no site lá, faz sua inscrição, ou liga no CAEC 45 35 25 26 35 25 26 52, tá? Então, estamos à disposição para atendê-los. Né? Boa tarde. Você que tem vontade de entender, pretende dar continuidade à qualificação e ao aprofundamento do parapsiquismo, lhe convido para no próximo mês, nos dias 28 e 29 de maio, fazer o curso Energometria, aqui em Foz do Iguaçu, com o professor Mário Oliveira. Reforçando a data, 28 e 29 de maio, as inscrições podem ser efetuadas na recepção do CAEC. Telefone 45 3525 2652. Obrigado e um bom final de semana. Passa para o outro lado. Boa tarde. Nós estamos convidando para o curso Introdução à Programação Existencial. Ele acontece nesse sábado, dia 16 de abril, pela manhã com início às 8h30 até às 11h30 e à tarde das 15 às 18 horas. Será que todas as pessoas têm curso intermissivo? Será que todas elas têm programação existencial? Quais os temas abordados nesses cursos intermissivos? E o que é a lei da Proexis? Esses são alguns temas que vão ser abordados no curso. As inscrições na recepção do CAEC, telefone 3525 2652, ou então pelo nosso site www.apexinternacional.org. Obrigada. Boa tarde. O nosso convite hoje são para todas as pessoas que querem fazer ou gostariam de fazer sua autopesquisa através da autoconscienciometria. O curso Fundamentos da Autoconscienciometria inicia-se agora no dia 26 de abril, às terças-feiras à noite, das 7h30 às 10 horas da noite. Informações e inscrições na recepção do CAEC. Obrigada. Pessoal, gostaria de convidar todos para o Acoplamentárium, que começa amanhã, dia 15, 16 e 17. O tema é Estado Vibracional. Então, convido a todos para participar do Acoplamentárium, onde a gente vai falar sobre as relações entre o acoplamento energético e a prática do estado vibracional. Obrigado. Restam poucas vagas. Eu gostaria de lembrar a todos que estamos há uma semana da terceira edição do curso 40 Manobras Energéticas, que ocorre aqui em Foz do Iguaçu, no campus do Discernimento, o horário 8h30 da manhã. Na quinta-feira, dia 21, o curso se estende 21, 22, 23 e 24. No dia 24, ele termina às 17 horas. Então, se você não fez sua inscrição ainda, aproveite. É uma boa maneira de estar passando a Páscoa, trabalhando as energias, estando em forma para a interassistência do dia a dia. Obrigada. Maiores informações na recepção do CAEC. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é polietismo, especialidade etologia. Autor Roberto Laime. Obrigada e boa tarde a todos.